Você deu a largada, a rotina de estudos faz parte da sua realidade agora. Cada um sabe do que é capaz de fazer. O importante é dar o seu melhor. Não precisa ser perfeito, mas precisa ser feito constantemente. Resumos coloridos, calendários e flashcards são recursos que você pode utilizar ao seu favor. Mas não se engane, o que importa de verdade é a sua disciplina diária. Do que adianta dar 110% em um dia se no outro você não será capaz de render nem a metade? Para dar certo é necessário saber o que é melhor para você. Se você tem apenas 1 hora para cortar uma árvore, use os primeiros 45 minutos afiando o seu machado. O aprendizado exige técnica, método e dedicação. No vídeo anterior, você aprendeu que sem disciplina e comprometimento não é possível ser aprovado na PRF. Peraí, se tem alguém aí que não assistiu ainda, clica aqui. O problema é que não basta apenas querer estudar, tem que saber como. Tô falando de método, organização, rotina. Obviamente é preciso ver o que se encaixa melhor à sua realidade. Tem gente que se dedica exclusivamente aos estudos, tem quem trabalhe, outros ainda estão na faculdade. O importante é criar uma estratégia que funcione de acordo com o tempo que você tem disponível. Fora a prova objetiva e discursiva, você ainda tem o teste de aptidão física para se preocupar. Essa etapa também tem que estar no seu horizonte. É interessante que você comece a treinar logo no início do seu preparo para o concurso da PRF. Isso porque o TAF é uma etapa eliminatória. É preciso treinar o cérebro e o corpo também. Aliás, praticar atividade física entre os estudos é super favorável ao seu desempenho. Imagina, você tá lá estudando há horas, não consegue mais se concentrar, tá saturado e nada do que você faça melhora o seu rendimento. Partiu treinar, você vai ver que isso vai trazer uma sensação de alívio e pode até dar uma energia extra para voltar aos livros. O ambiente de estudo é um detalhe que às vezes não recebe a devida atenção e pode ser determinante. Esse cantinho que você passa a maior parte do seu dia reflete como está a sua organização e até mesmo a sua disciplina nos estudos, sabia? Por exemplo, tem gente que ainda não se adaptou, que está atrapalhada, logo o local dos estudos está uma bagunça. Já aqueles que definiram seus métodos, montaram um cronograma e calendário de revisão, com certeza tem a situação mais sob controle. E tem quem adote outra medida, como o Lucas. De início eu estudava em casa, porém às vezes tem a dispersão na casa, estava tendo reforma. Eu achei por melhor procurar um lugar literalmente profissional. Uma sala de estudo que tinha uma cabine, várias cabines, eu aluguei uma e passei os últimos 8 meses estudando lá, onde realmente era o foco total, né? Onde outras pessoas estudavam para concurso, ou às vezes para vestibular de medicina, enfim, né? Então era um local próprio para isso. E isso me ajudou bastante, porque quando você chegava lá, realmente ninguém fazia nada além de estudar. E aí, às vezes, até você via um possível candidato também a fazer a prova estudando, então sempre ajudava também a dar aquela cutucada para, o pessoal também tá estudando. Para começar, a minha percepção sobre concurso público mudou muito desde quando eu comecei a estudar. Na verdade, eu sempre digo, o estudo para concurso, ele é um estilo de vida. Tanto concurso quanto vestibular muito concorrido. A pessoa que você se torna ao longo do caminho é totalmente diferente da pessoa que começou. Então, se você estuda há alguns anos, você pode perceber que a pessoa que você é hoje é totalmente diferente da pessoa que começou a estudar. Tanto questão emocional, disciplina, foco, organização, dedicação. Vários aspectos mudam quando você toma a iniciativa e entra de vez, não finge estudar, você entra de vez nesse mundo. Às vezes o problema não está em você, mas é você quem vai ter que resolvê-lo. Durante o concurso também eu tive alguma dificuldade com relação ao meu ambiente de estudo, né? Assim, eu vivo numa vizinhança muito barulhenta, a minha rua é muito barulhenta, é um bairro antigo, então as casas elas são muito próximas uma da outra, são coladas mesmo, então o barulho que a vizinha faz, sei lá, lavando louça eu escuto, sabe? Então, lidar com todo esse barulho também foi muito complicado. No primeiro dia que eu comecei a estudar, no dia 1º de setembro, a vizinha da frente começou uma obra na casa dela. Então, você imagina, eu praticamente colocando as coisas para estudar e aí começa aquela batida de obra, sabe? Eu falei, nossa senhora, que azar. Então, eu tive que lidar muito com isso, sabe?
Como eu superei isso? Eu simplesmente peguei no YouTube, eu criei uma playlist só com música clássica que eu amo escutar música clássica. E aí eu colocava aquele fone de ouvido gigantesco assim para abafar todos os sons do ambiente e eu conseguia só com música clássica assim, só para relaxar mesmo. E aí eu conseguia não escutar a vizinha, não escutar cachorros latindo o tempo todo também. Essa vizinhança é cheia de cachorros, sabe? Acontece que muitas pessoas se preparam do jeito que dá. Muitos não têm o privilégio de se dedicar exclusivamente aos estudos. E aí a rotina deve ser ainda mais regrada para não se perder pelo caminho. Se fosse para mim fazer isso hoje, trabalhando de 8 horas às 5 horas da tarde, de 7 às 5, eu acordaria 3 horas da manhã e estudaria de 4 às 7, de 4 às 8. Eu acho que é a melhor estratégia. E à noite eu ficaria por conta de questões, porque estudar questões é mais fácil do que estudar teoria cansado, né? Acho que a teoria você tem que estar descansado ali para ler e concentrar. Eu estudei especificamente para o concurso da PRF por 2 anos. Durante esse período, enquanto não tinha edital aberto, eu estudei por 2 horas, né, o tempo que eu tinha. Eu trabalhava durante o dia, ainda fazia faculdade à noite, então eu estudava 2 horas de manhã, antes da família acordar, das 5 às 7, eu estudei aí durante esses 2 anos. E quando abriu o edital, então eu consegui sair do trabalho e me dedicar então só ao estudo. Estudar pela manhã é o melhor momento para aprender. Como a mente está descansada, você tem mais energia e foco para se concentrar e absorver o conteúdo. A iluminação natural também é um benefício do estudo diurno, porque não cansa os olhos. O Renan e o Lenoir contaram um pouco como faziam na época em que eram apenas aspirantes à PRF. Mas o segredo não está nas horas diárias e sim na estratégia. Porque às vezes as pessoas ficam bitoladas com coisa boba e acabam perdendo o foco dos estudos, que é o que importa. Então, por exemplo, fulano fez 2.000 questões, outro fez 3.000, e eu fiz só 100. Cara, não se compare com ninguém e não fique focando no que não importa, em números. Cara, estudei 12 horas, 15 horas. Tinha cara que estudava 18, eu ficava louco. Tinha cara que falava que estudava 14 horas líquida por dia. E eu falava, mano, como é possível? Eu não vou conseguir. Aí esse cara não passou até hoje. Tem cara que não passou até hoje. E cara que falava que fazia 100.000 questões, e gabaritava matemática, gabaritava tudo, que a prova ia ser fácil para ele, porque o cara não passou. Então, assim, não vale a pena você ficar preso à hora. Eu tinha um controle, eu cronometrava minhas horas para ter um controle para mim, não para ficar me comparando com os outros. Eu estimava 2 a 3 horas líquidas por dia. No longo prazo, isso se mantém. Se você quiser estudar 12, 13, 15 horas por dia, no começo você pode até conseguir. Depois a sua mente já era. Você fica desgastado, você não rende, não vale a pena. Eu preciso que fique claro para você que o que realmente importa é a constância. A melhor estratégia é se preparar com antecedência. Isso é o que vai diferenciar você da concorrência. Começar aos poucos, com pequenas metas, vai tornar o seu estudo mais viável. É estudar todos os dias. Por que isso? Porque isso te dá uma vantagem no estudo em relação no teu hábito, na tua rotina. Estudar todos os dias, você entrará numa rotina muito mais rápido. A segunda vantagem disso é que quando você precisar se ausentar, isso vai te trazer uma tranquilidade, porque afinal você está estudando todos os dias e quando por algum motivo, alguma emergência, urgência, um imprevisto, você não puder estudar naquele dia, você tira tranquilamente como um dia de folga. Então isso não vai causar aquela ansiedade, aquela pressão. Eu devia estar estudando e hoje perdi um dia de estudo. Não, você já vem numa rotina de todos os dias, então um dia a mais, um a menos, não vai fazer diferença. O que é diferente de às vezes você já deixar 1 ou 2 dias da semana para um certo descanso e aí surgem os imprevistos, nós não somos máquinas, né? E aí acaba você colocando mais um dia de folga, mais um dia que você não estudou, e isso faz muito mal para o nosso ritmo de estudo. Então estude todos os dias e certamente você terá um rendimento melhor. Estudar todos os dias não cansa. O que cansa são várias horas no dia. Então isso você tem que cuidar quando o teu rendimento está caindo. Então você faz uma pausa, né?
Veja dentro das tuas possibilidades quantas horas você pode estudar. Concurso é uma corrida de remo. Quando você para de remar, o rio te manda para baixo. Então, eu simplesmente sabia que se eu parasse de estudar um dia, eu ia esquecer o que eu tinha estudado ontem, então eu tinha que ter aquela rotina para manter o aprendizado em constante evolução. Até agora, vimos que por mais diferentes que sejam as trajetórias dos aprovados, elas têm em comum a disciplina, a constância e as metas. No entanto, tem mais um componente fundamental na história desses novos PRFs. Todos eles insistiram no erro. As dificuldades não foram deixadas de lado. Olha só. A matéria que eu tinha mais dificuldade sempre foi a área de exatas, raciocínio lógico, matemático e física. E o que eu fiz para superar isso foi simplesmente insistir neles, né? Realmente foi uma briga que eu sentei e digo, vou aprender isso mesmo não gostando, mesmo não querendo. E foi o diferencial porque foi elas que me fizeram entrar, porque eu fechei essas duas matérias. Eu nunca passei um ano sem pegar recuperação em português. Nunca passei. Não entrava na cabeça. Eu tomei bomba no terceiro ano e ainda consegui pegar a recuperação de novo em português, enquanto outras matérias eu tinha passado no segundo semestre. Então, o que eu fiz para superar isso? Eu tenho um amigo concursado no TJ e ele já havia me falado, falou assim, cara, não tem como você falar que eu vou compensar português estudando outra matéria. Isso não existe. Isso não existe, tá? E existe, tá? Beleza, alguns professores deixaram física em branco na prova, mas é o pior caminho. Mas como que você vai deixar português? Em 2019 teve 20 questões de português. Não preciso nem falar nada. Eu tirei 1 em português em 2019 de 20. Depois eu anulou uma questão, tirei 2. E fiquei com 62 na prova de 2019. E aí, quando eu fui ver a nota dos primeiros colocados no olho da vaga, a grande maioria estava lá, 18, 19 ou 20 pontos. Aí eu fui fazer as contas e falei, cara, se eu vi no expert nessa matéria e eu vi que a prova não estava difícil depois que eu fui corrigir ela, e tiro 20 pontos, eu já saí de 62 e ia para 80. Sabe? Preciso aprender essa matéria. E o que eu fiz para isso? Eu já continuei estudando, depois que fui reprovado em 2019, tive uma semana só de folga. E aí, o que eu fazia? Eu mirei no concurso do Detran, São Paulo. A parte da tarde, eu estudava todas as disciplinas, menos português. E a parte da manhã, era exclusiva de português. Exclusiva de português. E lia tudo que eu escrevia, lia todo o resumo que eu escrevia. Eu estava fazendo resumo o tempo inteiro. Então, se você tem dificuldade em alguma disciplina e ela foi essencial para você ser aprovado nesse concurso público, vira para essa disciplina e fala assim, eu vou aprender você. Você não é impossível de se aprender. E você vai conseguir aprender. É só querer. Eu fiz o direito, eu acabei optando pela área das humanas, e um dos motivos pelos quais eu optei pelo direito foi justamente fugir das exatas. Eu realmente não queria fazer nada relacionado a números, matemática, física. Nossa senhora, eu lembro do ensino médio, eu sofri muito com essas matérias, sabe? E eu realmente não queria uma área que envolvesse cálculo, sabe? Então eu carreguei essa dificuldade durante muito tempo. Só que quando eu comecei a estudar para PRF, eu entendi logo no início que aquelas pessoas que se dedicassem para física e matemática seriam o diferencial, entendeu? Seria o diferencial as pessoas que realmente fizessem exercício de física, deixassem de lado esse medo, entendeu? E, enfim, essas pessoas aí conseguiriam chegar lá em cima, acima daqueles que deixaram o medo tomar conta, sabe? Então, eu tive que reestudar física e matemática para o concurso da PRF, entendeu? Eu soube no início que eu precisava fazer isso. E foi isso que eu fiz. Eu estudei física exaustivamente, fiz muitos e muitos exercícios. E no final... É incrível, porque eu posso dizer que no final, depois desses meses de estudo, eu posso dizer que eu fiquei melhor em física do que eu era no ensino médio. O mais importante é não desistir. Eu vejo muita gente desistindo, porque reprovei, é difícil, a pessoa não admite as próprias dificuldades. Por exemplo, tenho dificuldade em exatas. Não vou estudar e vou deixar em branco. Cara, tem gente, o que me colocou dentro da PRF foram exatas. O que me colocou dentro da PRF foi justamente o fato de eu estudar exatas. Sempre estudei todo o edital. E se eu não tivesse estudado, se eu tivesse deixado em branco, eu não estaria aqui hoje. As matérias que eu mais tinha dificuldade eram as exatas, física e matemática, e redação. Um dia eu estava voltando de Campinas, peguei carona com 2 rapazes que eram concursados do Poder Judiciário,
estava estudando para magistratura e eles me perguntaram qual que é a maior matéria que você tem maior dificuldade no estudo da PRF. Aí eu falei, cara, sem dúvida, exatas, redação. Aí eles falaram assim, cara, agradeça a Deus então que você sabe disso, porque é aí que você tem que focar. Eu falei, caramba, cara, a maioria das pessoas ignora, fala, você tem dificuldade, não vou estudar. Não, cara, é aí que você tem que focar. E foi aí que eu foquei. Eu decorei todas as fórmulas do edital, fazia questões igual um louco, e redação fazia uma por dia, fiz redação doidada, fiz mais de 500 redações, chorava em cima das redações, rasgava, minha letra era feia, mas, cara, a redação me colocou pra dentro também, a redação e as exatas. Você percebe que não adianta ir pela alternativa mais fácil? Quando surgir algum obstáculo, a sua vontade de pertencer à PRF precisa falar mais alto. É confiar no seu potencial e fazer o que for necessário para realizar o seu sonho. Não ter medo, esquecer os seus traumas e seguir em frente. A rota do aprovado é essa: desviar dos obstáculos e ir sempre reto. O único jeito de aprender matérias difíceis é A. Procrastinar até o final. B. Apenas ler PDF e assistir a videoaulas. C. Fazer muitas questões. A resposta correta é fazer questões, muitas delas. A prática leva à perfeição, galera. Estudar não é ficar lendo por horas a fio, só errando e acertando que você vai aprender, evoluir e aprimorar os seus conhecimentos. Eu acreditava que eu era capaz, porque eu estudava e fazia questões. Questões é a base de tudo, a sua prova é feita de questões. Então, eu não vou falar para você que não tem como ser aprovado sem fazer questões, porque tem. Eu não vou falar que pode que você não seja aprovado sem fazer questões. Você deve fazer questões sim, todos os dias. Então, acho que o diferencial meu foi fazer questões todos os dias, constantemente, estudar constantemente. Acho que concurseiro tem com constância está passando aí na frente de 99% dos demais concurseiros. Primeiramente, eu decidi por só estudar lendo PDFs. Então, eu decidi que eu ia deixar as videoaulas só para aquelas matérias que eu tinha mais dificuldade, como física, matemática e informática. E o resto eu só estudava lendo mesmo, grifando de maneira com cores diferentes, enfim, né? E só isso, só fazendo isso. E aí, realmente, as videoaulas eu deixei só para os casos mais complicados, sabe? Realmente, matérias que eu tinha dificuldade mesmo, sabe? Porque eu entendi logo no início que eu tinha muito pouco tempo, né? Eu comecei a estudar em 1º de setembro, certo? E já o concurso da PF já estava no horizonte. Já estava todo aquele falatório de que haveria esse concurso, então eu não poderia, digamos, perder muito tempo. Então eu tinha que otimizar ao máximo, sabe? E aí eu acabei deixando de lado as videoaulas e focando mesmo na leitura de PDFs mesmo, sabe? Essa foi a minha estratégia. Também eu organizei demais o meu tempo de estudo, sabe? Eu fiz planilhas de revisão, eu fiz uma planilha no Excel certinho, cada dia que eu tinha que revisar. Se eu não me engano, eu fiz aquela estratégia de revisar no dia seguinte, depois na outra semana e no outro mês. Então eu tinha organizadinho tudo certinho, cada dia, quais matérias e qual parte dessas matérias eu tinha que revisar para não virar um bolo lá na frente, sabe? Então, se eu estava estudando num dia tal, 1 mês e meio depois eu sabia o que eu tinha que revisar naquele dia, sabe? Então foi tudo bem organizado assim, sabe? Também a questão de exercícios. Nossa, essa é a melhor coisa que se pode fazer, sabe? Todos os dias eu fazia exercícios loucamente. Eu fiz milhares de exercícios, sabe? Tem que fazer exercício. E com certeza eu coloquei isso na minha estratégia de estudos. Uma forma de assimilar ainda mais os conteúdos é aproveitar quando você está de bobeira e transformar esses minutinhos à toa em um momento de estudo. Foi o que o Gabriel e o Lucas fizeram. A partir daí, toda hora, todo lugar que eu tinha oportunidade era um local para eu estudar. Então, por exemplo, se eu ia eu estava na fila de um banco, abria o Anki, abria o aplicativo de questões
e pau na máquina, questões, Anki, revisão e o pau quebrando. Se eu estava na academia, por exemplo, eu acordava às 4h30 da manhã, colocava o aplicativo de audiolay e eu ouvindo CTB, ouvindo alguma legislação ou alguma audioaula, e ali, durante 1 hora que eu estava na academia, querendo ou não, mesmo que você não esteja prestando 100% da sua atenção, alguma coisa seu cérebro vai reter. Não existia má hora para estudar. Então, por exemplo, aí eu vim de 15 dias para minha cidade, né, que é 130 quilômetros de Valadares, aqui em Barra São Francisco, e aí a viagem de ônibus é geralmente 3h30. Nessas 3h30, em vez de ouvir uma música ou, enfim, de assistir uma série, era o CTB aqui na mão, o áudio do CTB aqui, ó, ia acompanhando. A cabeça doía, o olho embaçava, mas chegou uma hora que eu acostumei e toda viagem que eu fazia para qualquer lugar que eu precisasse. E sempre que dava uma brecha no laboratório ou no trabalho, eu estudava, fazia umas questões, dava uma lida na Constituição, no CTB, estudava muitas vezes escondido. Horário de almoço, por exemplo, tinha 30 minutos de almoço, comia em 10 minutos e os outros 20 eu ficava estudando. Pegava Constituição, CTB, penal, processo penal, gravava áudio dos meus estudos, ficava o dia inteiro ouvindo aquilo lá, ia treinar ouvindo meus áudios. Estamos chegando ao final da segunda parte do Rota do Aprovado. Eu espero que você esteja tirando proveito desse conteúdo e que ele incentive você a ir atrás do seu objetivo com mais força de vontade. Se você ainda não sabe como começar, se liga nessas dicas. Antes de começar mais um dia de estudo, reserve 5 minutos e mentalize você realizando o acompanhamento tático. Isso vai servir como um gás para ir atrás do que faz os seus olhos brilharem. Use o teste de aptidão física ao seu favor. Intercale os estudos com treinos e exercícios para o TAF. Converse com quem já passou por essa experiência. Busque aprender com os erros e acertos de quem já entrou na PRF. Sexta-feira eu volto com a última parte do documentário. Dessa vez, vamos ver se todo esse esforço vale a pena. Será mesmo? Já ativa o sininho para não esquecer, hein? O que o QB pôde me ajudar, basicamente, ele me deu o caminho das pedras, né? Eu digo, como eu já falei, eu me sinto como se fosse um operacional. Eu precisava de alguém que me desse o caminho das pedras, onde ir com mais afinco, onde ir mais tranquilo. E o QB foi fundamental para mim, né? Quando eu adquiri o extensivo, a gama de professores, de materiais, não aquele conteúdo extenso, mas um conteúdo objetivo, foi fundamental para mim. Foi o que eu precisei para dar aquele a mais que eu já vinha estudando. E aí eu adquiri ele faltando 6 meses. Eu só tenho a agradecer o grupo do Quebrando as Bancas, agradecer a prestatividade deles, por terem sido atenciosos nas correções de redações, nos simulados que foram muito bons, inclusive teve questões da prova que eu acertei por conta dos simulados, aos vídeos em si do Luiz, da Difa, do Franco, enfim, o grupo todo como QB foi um diferencial. No QB, você é cuidado como uma família, então você se dedica ao que é importante, o que interessa. É o estudo. Tudo mais o curso vai cuidar de você. Vai te trazer o material já separado, vai trazer as tendências da banca. O que o Luiz gosta muito de destacar é a pertinência temática, enfim. Você não vai precisar fazer toda essa burocracia. Você se dedica ao que é importante, que é o estudo, e deixa tudo demais para profissionais que fazem isso com maestria há muito tempo. Então, essa é uma característica aí do curso, né, de você se sentir cuidado e se dedicar ao que realmente importa, que é o estudo. Imaginou ter que estudar sozinho e cuidar de todos esses detalhes? Você perde muito tempo. E tempo, nesse período de estudo, é um bem muito valioso, não dá para ficar perdendo com detalhes, né?